nosso time aqui no Bom Dia Fox dessa quinta-feira. Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Renata, Calheiros, Paulo Lima, Mano, a todos que nos acompanham no Bom Dia Fox. Pois é, hoje às 8 da noite no Morumbi, São Paulo recebe o Red Bull Bragantino, volta do Campeonato Paulista. O São Paulo já está classificado para as quartas de final, mas a primeira colocação do grupo ainda está em jogo. São Paulo tem 2 pontos a mais do que o Mirassol. E com a derrota do Palmeiras ontem e o empate do Santo André, se o São Paulo vencer hoje o Bragantino, ele vai a 20 pontos e assume a primeira colocação na classificação geral. E aí é importante, né, isso para ter a vantagem de jogar a eventual final em casa. Não há vantagem do empate, né? Mas a pontuação fica acumulada para a sequência da competição e na hora aí desses mata-matas, então o time que tiver a melhor campanha vai poder jogar a finalíssima em casa. Esse, então, passa a ser um dos objetivos do São Paulo para a partida dessa noite. O técnico Fernando Diniz pode contar praticamente com força total, não há ninguém no departamento médico, com exceção do atacante Rojas e o zagueiro Valse, que estão em fase final de recuperação física. No mais, todo mundo à disposição. Calheiros, Renata, amigos do Bom Dia, provável escalação do Tricolor. Aliás, é o time que tem treinado, como não há ninguém com coronavírus, ninguém no departamento médico, então essa é a mais provável escalação. Deve ser o time hoje à noite, com o goleiro Thiago Volpi, aí pela lateral direita o Juan Fran, a dupla de zaga com o Bruno Alves e o Arboleda, e pela esquerda o Reinaldo. Aí no meio campo o Tietê, o Daniel Alves e o Igor Gomes, e a linha mais ofensiva com o Pablo na vaga do Antony, né, que foi negociado para o Ajax, o Vitor Bueno e mais o Alexandre Pato como homem de referência no ataque. É importante destacar também, Calheiros, que uma das novidades de São Paulo é a volta do goleiro Thiago Volpi, porque na última partida, na vitória no clássico contra o Santos por 2-1, quem jogou foi o Lucas Perry. O Thiago Volpi estava se recuperando de uma fratura na mão, aproveitou aí esse período de quarentena, está 100%, então hoje volta o Thiago Volpi como goleiro titular do São Paulo. Calheiros e amigos do Bom Dia. Boa, Caetano. Vamos fazer o seguinte, Caetano, permanece aqui, fica aqui com a gente no Bom Dia Fox. Caetano deu um resumo aí. Vamos ver então como é que São Paulo está chegando depois do último treino com o Daniel Alves, hein? E Caetano, eu quero que você fale sobre isso também. Durante essa pandemia aí, Daniel Alves foi uma espécie de bombeiro também no vestiário, né? Fazendo esse elo de ligação entre jogadores e diretoria, se tornando o que a gente já esperava dele, né? De fato, um líder nesse elenco do São Paulo. E, claro, uma referência técnica, vinha jogando muito bem antes da paralisação, o Daniel Alves. Mas antes, vamos conferir aí, ó, toda a preparação do São Paulo para esse retorno do Tricolor ao Campeonato Paulista. O último jogo sobre o Santos por 2-1 de virada no Morumbi no dia 12 de março, com 2 gols do atacante Pablo. E não, em quebrar esse longo tabu. Fernando Caetano, para a gente arrematar aqui a sua participação no Bom Dia Fox, complete aí de informações do São Paulo e fala dessa questão aí, o Daniel Alves, né? Porque assim como o Santos, o São Paulo também, né? Tomou as mesmas medidas, reduziu salários, direitos de imagens, mesmo que não houvesse um acordo com os jogadores. Só que a situação foi toda costurada, né, e contornada com grande ajuda do Daniel Alves, né, Caetano? É verdade, Calheiros. A diferença do São Paulo é que a diretoria, ela cortou uma parte dos salários, mas se comprometeu a pagar essa parte que está sendo cortada agora no futuro, no ano que vem. Então, vamos dizer assim, uma prorrogação aí do pagamento dos salários. Então, o Daniel Alves realmente foi, como um dos líderes do elenco, uma das peças importantes aí nessa discussão com a diretoria. Está tudo certo na questão salarial. Na sexta-feira passada,
chegou a primeira parcela da venda do Antony para o Ajax da Holanda. E esse dinheiro está sendo canalizado justamente para o acerto dessas dívidas com os jogadores que ficaram, então, mais tranquilos. No departamento médico está tudo bem. Então, de um modo geral, viu, Calheiros, a gente pode dizer que o São Paulo está chegando bem para essa volta do Campeonato Paulista, administrando aí os problemas na medida do possível, né? A questão financeira é um problema que afeta todos os clubes do Brasil e dentro de campo, pelo menos, a base está mantida e o São Paulo não perde ninguém para a Covid-19, não é, Calheiros e amigos do Bom Dia? Já é uma grande notícia. Caetano, valeu demais a presença aqui no Bom Dia Fox, pintando qualquer notícia aí no Tricolor, também no Red Bull Bragantino. Fique à vontade, meu amigo. Só retornar. Valeu, um abraço, bom dia a todos. Abraço. Valeu, Fernando Caetano, Vamos nessa, obrigado né, pelas Renatinha? informações. Vamos seguindo por aqui, vamos avançando. Eu quero fazer uma pergunta agora para o Mano. Porque a gente sabe, né, a gente tem falado sobre todas essas notícias aí durante a pandemia dos clubes paulistas, e o São Paulo é o que vive ali a situação mais tranquila, mais favorável, principalmente no extracampo. Os jogadores aceitaram a redução de salários, não teve a questão ali do coronavírus, deixar alguém de fora desse jogo de hoje. O São Paulo, Mano, você é rápida e direta, é o favorito para esse título? Olha, Renata, no extracampo do São Paulo, as coisas de vez em quando aí também dão uma encrespada ali, viu? Ainda mais pelo fato de termos eleição no final do ano, as coisas ali de bastidores, principalmente com relação à parte financeira do São Paulo, muitas vezes vem à tona. O São Paulo não é um time que está nadando de braçada nessa questão. Agora com essa parcela do dinheiro do Antony aí pode atenuar sim um pouco, concordo com o Fernando aí que trouxe essa informação também, mas é uma situação que a gente tem que tomar um certo cuidado. Internamente no São Paulo aí dizem que o clube não vive os melhores momentos administrativos não, inclusive o Leco tem sido muito criticado por parte da diretoria. Até a pausa, Renata, agora respondendo sua pergunta, o São Paulo ele vinha apresentando futebol mais convincente, inclusive melhor do que o próprio Palmeiras. O Palmeiras ele tinha uma das melhores campanhas junto com o Santo André, mas em termos de futebol jogado, o São Paulo estava melhor. Mas é um time que, sinceramente, pode ser que demore para pegar no breu novamente, como o próprio Pablo disse. Foi um período muito grande. Os jogadores ficaram praticamente 4 meses sem pisar num gramado para disputar uma partida oficial. E isso pesa bastante. A gente viu aí na Europa acontecer isso, aqui no Brasil também, por mais que ontem o clássico entre Corinthians e Palmeiras tenha sido talvez superado na própria vontade, mas fisicamente no segundo tempo os dois times estavam mortos. Agora tem uma questão interessante, viu, Renata? O São Paulo ele luta assim para ter a melhor campanha do Campeonato Paulista, para chegar num momento crucial lá na frente e poder decidir no Morumbi. Porém, não temos a presença de público hoje. O gramado talvez seja um fator aí que possa desequilibrar, porque todo mundo sabe que o gramado do Morumbi é excelente. É muito melhor você jogar no Morumbi do que num outro gramado que seja ruim. Porém, o São Paulo tem um dilema. Dependendo do que acontecer na partida de hoje entre Botafogo e Guarani, o Botafogo que está brigando para tentar escapar da queda para a Série A2 do Campeonato Paulista e o Guarani que está brigando para tentar entrar no mata-mata, vamos supor que o Guarani empate esse jogo. O São Paulo na última partida, ele pode eliminar o Corinthians também. Inclusive, um detalhe importante, Calheiros, o São Paulo tem alguns jogadores que estão pendurados aqui. Vamos lá. O São Paulo tem Bruno Alves, Daniel Alves, Tietê e Vitor Bueno. São jogadores que estão pendurados. Numa dessa, eles forçam o cartão agora para entrarem lisos na próxima fase da competição. Inclusive, na última partida, que o São Paulo, teoricamente, pode eliminar o Corinthians, eles podem já falar, opa, é um jogo que não vou fazer questão de ganhar, não vou dizer para entregar o jogo. Mas eu sou o Fernando Diniz nesse jogo, Calheiros, eu dou o Gatorade de feijão preto para a galera. Aquele Gatorade de feijoada. Fala, todo mundo pode tomar esse Gatorade aí, ó. Não precisa nem correr, irmão. Não precisa nem correr, porque você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Você elimina a chance de entrar com jogadores pendurados numa fase decisiva do Campeonato Paulista e você já pode eliminar um rival direto. Aí, por mais que agora possam me criticar também, porque hoje qualquer coisa que se diga, ai meu Deus, está pedindo para entregar jogo. Não estou pedindo para entregar jogo. Mas uma dessa, Calheiros, você vai se lembrar, aquela Libertadores da América, quando o Boca Juniors estava no grupo do Palmeiras em 2018, e aí o Palmeiras, no último jogo, ele resolveu ganhar do Júnior Barranquilla jogando em casa e não precisava daquela vitória, e aí classificou o Boca Juniors aí para o mata-mata. Aconteceu o que no decorrer do mata-mata, Calheiros? O Boca Juniors, ó, passou o facão. O Boca eliminou o Palmeiras. Então, quando você puder matar no ninho uma cobra, tem que matar.
Rapaz, fiquei pensando aqui no isotônico de feijoada. O Paulo Lima já tomou. Eu sei que o Paulo Lima já tomou, já experimentou e nesse dia ele pedalou 280 quilômetros e queria pedalar mais, só não pedalou porque acabou o isotônico da feijoada. Ô Paulo Lima, vamos falar do adversário do São Paulo, o Red Bull Bragantino, que assim como o São Paulo, o adversário, né? Ele já vai entrar em campo classificado, não pode mais ser alcançado pelo Corinthians. Tem jogadores pendurados também, Barreto, o Líger, o Matheus Jesus e o Morato. E tem duas ausências, o Aderlan, que recebeu o terceiro cartão amarelo antes da paralisação, e o Wesley, que ainda se recupera de uma cirurgia no joelho. Felipe Conceição, técnico do Red Bull Bragantino, falou sobre essa partida e a gente abre espaço aqui no Bom Dia Fox. São duas equipes que têm um estilo de jogo próprio, as duas equipes gostam de impor o seu jogo e vai ser esse o desafio do jogo. Nós também temos uma equipe com estilo próprio, agressiva, não significa que é melhor ou pior do que a do São Paulo. As campanhas são muito parecidas e as duas equipes estão classificadas. Eu vejo, por causa disso tudo que eu falei, vejo um jogo muito parelho e acredito que seja, apesar, né, do longo tempo de inatividade de jogos das duas equipes, acredito que seja um bom jogo e vamos torcer para que a gente saia vitorioso.